Desde quando... Porque é engraçado, tem os puristas, né? E você falou, sempre foi diverso, desde o primeiro. Mas palco favela, aí tem uma turma que grita alto. Vai ter trap, tem uma turma que grita... tem qualquer coisa que entra e vocês estão sempre sendo muito democráticos nesse sentido do que o que a cultura vai se transformando, vocês vão trazendo para dentro do festival, né? Qual foram os maiores desafios, assim? Porque na imprensa você vê o povo reclamando disso, reclama daquilo. E aí vocês estão trazendo cara, praticamente tudo que está acontecendo no Brasil hoje, agora urbano, fazendo parte pra caramba da cultura do festival também, né? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, né? Assim, é como você falou, né? Você pega lá no primeiro em 85, ele já tinha que ser assim. Não dá pra você pensar numa história de 1,5 milhão de pessoas, né? 700 mil pessoas nessa edição e tal, que ele não seja uma história, como eu falei, multigênero. Então, assim, na largada, ele já precisa ser pela dimensão. Você não tem 700 mil fãs de nenhuma banda específica ou de um gênero específico que vai representar esse movimento, né, que a gente quer e demonstrar. Então, já tem uma questão de mercado que é importante e precisa estar. Segundo, quando você olha também 40 anos, né, de longevidade, é óbvio, né, cara? Qualquer empresa, não digo só um festival de música, a nossa empresa tal, que vive e sobrevive há 40 anos, tem que ter inovação, flexibilidade, né, adaptabilidade e tal na sua gênese, né, cara? O que era 40 anos atrás, se não era isso. É uma empresa que só estaria anunciando só no jornal, né, quebraria hoje, né? Uma empresa que só tivesse, né, imagina as bandas só de rock, se fosse, que não é o caso de 85, hoje não teria nem grandes bandas, já se aposentaram, não toca. É um estilo musical que tem uma dificuldade de renovação de novos grandes ídolos, mas obviamente sempre tem espaço para ter 1, 2 noites e tal. Então, sempre teve uma questão, né, de ser plural pela dimensão que a gente precisava, ser plural pelos novos tempos que precisam ser incorporados e para a criação de novas audiências, né? Você não vai trazer a molecada que daqui a 40 anos vai estar trazendo os novos moleques no novo estilo musical se você não tiver o trap, né? Aqui todo mundo ouve. Você pega lá o Travis Scott, vai ser uma molecada, porque é o rock and roll da molecada de hoje, né? E da mesma forma que a gente lá tinha os nossos pais dizendo que o rock and roll não era música, que não sei o que lá tal, e a gente pode estar dizendo que a música A, X, B e tal. Isso é um processo absolutamente natural e que eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, de curadoria o tempo inteiro para estar renovando e estar, né, incorporando o famoso zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, né? Se o nosso festival é uma representação da sociedade, né, como ele tem que ser para estar lá e atrair aquela sociedade, ele tem que representar o espírito do tempo daquela sociedade, né? Não adianta, de novo, o purista sim, e é uma outra proposta de projeto, né, cara? Se eu sou um festival de identificação dos novos talentos da música clássica no mundo, que é para mostrar que ainda existe, que não, cara, óbvio, e tem um espaço e tem um lugar. Como foi o Free Jazz, como foi o Free Jazz, inesquecível, né? Claro, e tem, obviamente, o espaço, mas o Free Jazz, ou um novo festival focado em jazz ou música clássica e tal, vai ter que falar para um recorte específico, com uma dimensão específica, com patrocinadores específicos, com tal. E o nosso caso, por ter uma necessidade, de novo, pela gênese, que era um movimento engraçado, que assim, ele surge com a necessidade de ser grande. Ele não surge com a necessidade de ser rock. Não foi ou nichado de ser nunca. Tal. Né? Nunca foi, e porque ele queria ser uma demonstração de que dava para fazer uma coisa naquela escala, né? E para fazer naquela escala, agora vou desconstruir. Não dá para ser nichado, né? Não dá para ser isso. Ele tem que ser de todas as idades, ele tem que ser tal. Então, o festival, a gênese dele é isso. A representação de um lugar para poder trazer a sociedade tem que representar a sociedade. Então, se você olhar tudo que foi incorporado, entrou o trap, entrou o funk, entrou o samba, entrou, né? Como, cara, em 85 entrou o jazz, entrou, né, o pop, entrou a Nina Hagen e entrou a B-52s, e entrou o Al Jarreau, entrou o James Taylor, entrou o Elba Ramalho, que seria a Ivete de hoje, né? Então, a gente sempre vai estar com esse olhar, e sempre com um olhar de curadoria, porque é o seguinte, né? Até mesmo, né, dentro de um estilo musical, a curadoria vai estar sempre dentro daquele estilo musical, procurando quem musicalmente é bom daquele estilo, né? Mas quem define, né, que musicalmente é bom e que estilo ou que é ruim? Então, é delicado. São as delícias e os desafios de um processo de curadoria e que sempre vai ter, né, cara?